pessoa andando, o braço dela esquerdo está para dentro da superfície. Então, nesse caso, a orientação é compatível. Tá? Aqui as orientações são compatíveis. Da curva e da superfície. Nesse outro caso, ela está andando no sentido contrário. Perceba, ela está com a cabeça para cima, só que ela está andando ao contrário. O braço direito dela é que está para dentro da superfície. Então, nesse caso, a gente diz que a orientação da curva e da superfície não são compatíveis. São orientações não compatíveis. Tá? Então, nós não vamos sentir falta disso. Tá? Provavelmente a gente só vai precisar se antenar disso na hora que a gente calcula alguma coisa usando o teorema de Stokes, porque a gente vai precisar que elas estejam compatíveis, tá? Elas vão precisar estar compatíveis. Senão a gente pode ter uma troca de sinal, e aí o teorema não funciona. Então agora eu posso enunciar o famosíssimo teorema de Stokes. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou lá atrás do teorema de Green, quando a gente falou do teorema de Green, o enunciado preciso do teorema de Green era assim: se você tinha uma curva fechada, simples, orientada positivamente no plano, suave por partes, e D a região delimitada por ela e um campo de vetores no plano, o que dizia o teorema de Green? Que a integral ao longo da fronteira dessa região era dada pela integral dupla do rotacional de f dA na região de D. Tá? A integral ao longo do contorno da curva da região, tá? A integral do campo, era igual à integral dupla do rotacional dentro da região. Então, você relacionava a integral de linha com a integral dupla. Tá? Aqui, a forma do teorema de Stokes é a mesma. Então, vejam só. Se você tem uma superfície S, eu vou dar uma enquadrada nele aqui. Então, se você tem uma superfície S, orientável, regular por partes, quer dizer, ela pode ter quinas assim, tá? Ela pode ter algumas quinas, não muitas, mas pode ter. Cuja fronteira, o bordo, é constituída por uma curva C, fechada, simples, suave por partes e com orientação compatível com a de S. Veja que ele pede essencialmente a compatibilidade entre as orientações do bordo e da superfície. Tá? E F, um campo de vetores cujas componentes possuem boas propriedades. Então, a conclusão é a mesma do teorema de Green, só que aqui é então, uma integral de linha ao redor do bordo, ao redor da curva C, que é o bordo, é igual à integral de superfície, que não é integral dupla, é integral de superfície, do rotacional em cima da superfície. Então, esse é o teorema de Stokes. Ele relaciona uma integral de linha, essa integral de linha é calculada no bordo da superfície, naquela fronteira da superfície, e essa integral de superfície ela é calculada em cima da superfície. Então, são dois mundos onde que se encontram, de você calcular uma integral numa curva e você calcular uma integral numa superfície. Esse é o teorema de Stokes. Tá? Bom, ele vai aparecer certamente muito na física, no eletromagnetismo. Se vocês forem passar por essas disciplinas aí na vida de vocês, certamente vocês vão cruzar com esse rapaz e com o próximo.
tá legal? Na mecânica dos fluidos, enfim, ele aparece muito. Tá legal? Então, basicamente, o que o Teorema de Stokes faz, se você dá uma tirada nessas hipóteses todas, é relacionar uma integral de linha com integral de superfície. A integral de linha é calculada no bordo da superfície, ou se você quiser chamar de fronteira, na fronteira da superfície, e a integral de superfície é calculada na própria superfície. Tá? Então, eu selecionei 2 exemplos para a gente discutir. Tá? Os 2 são simples, e a gente vai ter ideia do que a gente calcula, como é que a gente calcula, e o outro é um uso para calcular uma integral de linha. Tá? Então, tá tranquilo, gente, o enunciado. S, uma superfície orientável, regular por partes. Regular por partes, por exemplo, você pode pensar numa caixinha dessa. Tá? Regular por partes, algumas quinas, ó, aqui, mas constituída essencialmente de pedaços suaves. Então, o teorema se aplica a um caso desses também. Tá? Claro que aqui a gente precisa ter fazer uma sutileza, mas eu não vou entrar em detalhes. Muito bem. Então, o nosso primeiro exemplo é o seguinte: ele pede para a gente verificar a igualdade entre as duas integrais, a de linha e a de superfície, no Teorema de Stokes, para a seguinte situação. Olha a situação que ele apresenta para a gente. Ele pede para nós calcularmos os 2 lados do Teorema de Stokes e constatarmos que, de fato, dá igual. Então, o campo está aqui dado, o campo é esse, tá? O campo é esse. E a superfície S é quem? Ela é a porção do paraboloide z igual a 4 menos x2 menos y2, a porção que está acima do plano z igual a 0, tá? A orientação para cima, a gente já viu na aula passada que a orientação para cima significa que o vetor normal tem componente z positiva, e C a circunferência x2 mais y2 igual a 4 com orientação positiva, formando a fronteira de S no plano XY. Então vamos ao GeoGebra, só para a gente entender como é a situação. Tá? Então ele quer que a gente, vamos identificar quem é a nossa superfície. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Quem é a nossa superfície, né? Quem é a fronteira que ele está dizendo, e aí a gente parte para tentar verificar as duas igualdades do teorema. Tá bom? O GeoGebra está abrindo aqui. Deixa eu só, para eu não ter que ficar voltando, deixa eu já digitar mais ou menos o que é que nós queremos aqui. Nós queremos uma superfície Z igual a 4 menos x2 menos y2. Aqui ele. Nós queremos o plano Z igual a 0 e a interseção entre F e G. Agora já dá para eu levar aí para vocês olharem. Pronto, está aqui a nossa situação. A minha superfície é só essa parte de cima do paraboloide, tá? É só essa parte de cima. Essa circunferência que ele fala no enunciado é a interseção do paraboloide com o plano XY, tá? Então, essa vai ser, digamos assim, a fronteira da nossa região. Ela é aberta. Imagine um copo. Pronto. A situação mais simples é você pensar num copo. Imagine que seu paraboloide é um copo de cabeça para baixo. Tá? Então, a fronteira do copo, para a gente, vai ser aquela circunferência da boca dele. Tá? Vai ser aquela circunferência da boca do copo. Então, é aquela ali que é a curva C que ele fala no enunciado. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essa circunferência, que é a boca do nosso copo, só que o nosso copo está para baixo, e vamos trabalhar com a lateral do copo. São os 2 elementos. Imagine, o copo de cabeça para baixo é a nossa superfície. Tá. Nós vamos trabalhar com essa parte, o copo todo, e a boca dele é
a curva C, que forma o bordo. Essa é a situação, tá? Então, eu vou tirar aqui um printzinho para a gente levar esse desenho para lá, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu editar aqui. Só um minuto. Editar. Assim. Editar. Interessante. Hoje meu papo aqui. Não vai precisar. Ah, tá aqui, editar a imagem. Tá aqui o nosso paraboloide. Hoje ele deu um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema não. Pronto. Agora vamos para lá. Eu não deixei muito espaço, mas eu vou colar aqui. Um pouquinho grande, né? Vamos diminuir. Para não ficar muito exagerado. Vou diminuir aqui o zoom. Pronto. Pronto, estamos em paz. Então tá aqui a nossa superfície. Cadê vocês? Pronto. Tá aqui a nossa superfície, como eu falei. Aqui é a superfície. Aqui é a superfície. O bordo dela é esse aqui pintadinho de azul, né? Então vamos lá. Nós temos duas coisas para calcular. Uma integral de linha e uma integral de superfície. Tá bom? A integral de linha sobre essa curva. Então vamos a ela. Eu já escrevi aqui para que a gente não otimizasse o tempo. Então vamos lá. O cálculo da integral de linha. A curva C, ela vai poder ser parametrizada desse jeito. É uma circunferência, centro na origem e raio 2. Centro na origem e raio 2. Ela se parametriza assim. Isso é uma coisa que a gente já viu aqui diversas vezes, né? Veja que nada aqui vai ser novidade, apenas os nomes das coisas que vão aparecer. Mas, assim, os elementos eles já são conhecidos nossos. Então, essa circunferência sempre na origem raio 2 parametriza assim. Perceba, ela é uma curva que está no plano XY. Então, o z dela é zero. Por isso que eu botei ela com esse z igual a zero. Eu preciso fazer isso porque eu estou com um campo. O campo onde essa curva, onde nós vamos calcular a integral de linha sobre essa curva, é um campo no espaço. Então, eu não posso pensá-la como uma curva apenas com duas coordenadas. Eu tenho que pensá-la com três, muito embora a terceira seja zero. Tá bom? Então, a nossa curva se parametriza assim. Ela está parametrizada no sentido anti-horário, isso é uma coisa importante da gente notar. Tá? Se você olha, quando você varia de 0 a 2π, ela anda assim, no sentido... Aliás, ela anda no sentido anti-horário. Então, calcular a integral de linha não tem dificuldade. Vamos lá. A integral de linha de f dr
que é essa daqui, ela vai ser o quê? Você vai substituir as coordenadas da parametrização da curva no campo, tá? No campo, e vai fazer o produto interno disso com o R', tá? Então, vai ser integral de 0 a 2π. Aqui, substituir, ó, 2 cosseno, como é que é o nosso campo? 2z, 3x, 5y. 2z, 3x, 5y. Então, ó, o z é 0, então 2 vezes 0. 3 vezes o x é 2 cosseno. 5 vezes o y, que é 2 seno. Então, fica isso interno. Bom, eu não calculei aqui, mas eu calculo para vocês. Tá? O R' é só você derivar. R' de t, ele é menos 2 seno, 2 cosseno e 0. Pronto, tá aqui ele, ó. Tá? Você faz esse produto interno, integral de 0 a 2π. Esse produto interno vai dar integral de 12 cosseno ao quadrado de t. É uma primitiva conhecida, ela é meio de t mais 1/4 do seno de 2t. Isso em qualquer livro de cálculo tem, não é uma coisa do outro. Trabalho. A integral de superfície. A integral de superfície, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos precisar fazer o quê? Parametrizar a superfície. Nós vamos parametrizar a superfície. Tá? Quando a gente parametriza, claro, a gente vai precisar antes do rotacional daquele campo. Tá? O rotacional do campo, a gente lembra do rotacional, você faz um produto vetorial, IJK, aí aqui nessa linha você põe um DDX, você não é derivado de ninguém, ele vai atuar derivando. Quem cruzar o caminho desse DDX, você calcula a derivada em relação a x. Quem cruzar o caminho do DDY, você calcula a derivada em relação a y. É a mesma coisa para o DDZ. Né? A gente viu isso aqui já. E aí aqui a gente põe o campo. 2z, 3x, 5y. Fazendo esse produto interno, vetorial, não é complicado, vai dar 5i mais 2j mais 3k. Esse é o rotacional do nosso campo. É dele que nós vamos calcular a integral de superfície, não do campo em si. É do rotacional. Tá bom? Próximo passo, encontrar uma parametrização para S. A parametrização para S já está mais ou menos explícita. Por quê? Porque ele já dá o Z em função do X e do Y. Quando ele dá o Z em função do X e Y, aí você já lembra, poxa, esse é o gráfico de uma função. Exatamente. Então, a parametrização para ela vai ser R de UV igual a o U, que é X, o V, que é Y, 4 menos o 2 menos V2, que é a expressão do Z em função de X e Y. E esse U e esse V pertencente a quem? Bom, se você olha para a nossa figurinha aqui, o domínio da parametrização é justamente o interior desse círculo aqui. É esse círculo de centro na origem e raio 2. Tá? É o domínio da parametrização. Para você obter esses pontos aqui da superfície, você tem que pegar o x e o y morando, aliás, o u e o v morando aqui nesse círculo. Tá? Então, o u e o v pertencentes, chamo bem a atenção disso, o u e o v pertencente ao círculo de centro na origem raio 2, e nós vamos chamar isso aqui de D. Bom, chegamos numa hora delicada, a hora de orientar a nossa superfície, tá? Orientar a nossa superfície. Como é que é? Então, para fazer a orientação, eu preciso do RU e do RV. O RU dá 1, 0 menos 2U,
É só você derivar isso aqui, ó. 1, 0, menos 2U, a gente já fez isso. O RV dá isso, e o RU vetorial RV dá isso. E aqui, gente, acontece uma coisa espetacular. Qual é? Essa orientação aqui, o vetor normal, ele tem coordenada z igual a 1, então sempre ele aponta para cima. Sempre ele aponta para cima. Então, a orientação que o cara pede no enunciado e a orientação que a gente acabou de achar são... Essa que a gente acabou de achar serve. Ela serve para o que a gente quer. Então, tá beleza. Agora nós precisamos verificar a questão da compatibilidade. Tá? A questão da compatibilidade. Então, se imagine aqui em cima, caminhando, cabeça para cima, não de cabeça para baixo. Imagine você com a cabeça para cima aqui. E imagine seu braço... Então, quando você andar com a cabeça para cima, seu braço esquerdo ficar aqui, sua cabeça está apontando para cima. A orientação da superfície também aponta para cima. Então, elas são compatíveis. Tá? Tá? Então, se você está com a cabeça para cima, significa que a orientação da superfície é para cima. E você está conseguindo ver à sua esquerda a superfície, a superfície está aqui do lado do seu braço esquerdo, então elas são compatíveis. Tá certo? Eu estou andando aqui, com a minha cabeça para cima e a superfície está ficando à minha esquerda, pronto, elas são compatíveis. Tá? Se eu estivesse andando no sentido contrário, aí não seria compatível, porque eu estava andando com a cabeça para cima, mas quem estava para dentro da superfície era o meu braço esquerdo. Aí não era compatível. Mas no nosso caso aí, beleza? Então, está tudo nos conformes. Agora é só a gente calcular a integral de superfície do rotacional. A integral de superfície do rotacional... A integral de superfície do rotacional é integral de superfície do rotacional vai ser quem? A integral dupla sobre D do rotacional, que é 5, 2 e 3, interno com esse vetor aqui, que é o RU vetorial RV. A gente viu na aula passada o que era calcular o integral de superfície. Era fazer o campo vezes o RU vetorial RV ou o RV vetorial RU, dependia do campo. Fazendo esse produto interno, eu tenho o integral duplo, 10U mais 4V mais 3, dA. Tá? E aí aqui eu separo em 3. 10U, uma com 4V e outra com 3, dA. E aí, gente, eu passo daqui para cá, eu passo para usar coordenadas polares. Daqui para cá, eu usei coordenadas polares. Ou seja, eu fiz o U igual a R. Lembre que o U faz o papel do X, né? R cosseno θ. O V, que faz o papel do Y, R seno θ. O R variando de 0 a 1, 0 a 2, e o θ variando de 0 a 2π. Quando você fizer isso, fizer essa substituição, lembrar do jacobiano e tudo mais, e fazer essas contas, você vai chegar em 12π também. Tá? Você vai chegar também a 12π. Então, o que é que acontece? O cálculo da integral de linha, integral de f dr sobre c, deu igual à integral de superfície do rotacional de f. Era para dar, o teorema diz que dá igual, mas a gente apenas verificou. Tá? A gente apenas verificou que dão de fato iguais. Tá legal? Então, qual é a finalidade desse exemplo? Mostrar como você faz os cálculos dos dois lados. Só para te dar uma ideia. Tá legal? Então, alguém quer comentar alguma coisa aí? Fiquem à vontade. Então, esse é o nosso primeiro exemplo
do Teorema de Stokes. Tá? Então, a gente calculou tanto a integral de linha como a integral de superfície. Bom, o segundo exemplo, ele é um pouquinho mais interessante pelo seguinte, ele pede para a gente calcular uma integral de linha. Tá? Ele pede para a gente calcular uma integral de linha de um campo no espaço. Tá? E ele diz quem é a curva. A curva C é a interseção do plano y mais e igual a 2 com o cilindro x2 mais y2 igual a 1, orientada no sentido positivo. Bom, até aí você pode pensar que é um exercício de teorema de Green, aliás, de cálculo de integral de linha. De fato é. Só que a gente tem um jeito mais inteligente de calcular essa integral de linha. Então, eu tenho aqui uma animação no GeoGebra, que eu vou localizá-la aqui para vocês. Só preciso eu achar, né? Ah, tá aqui. Para a gente refletir sobre uma coisa, tá? Refletir sobre uma coisa. Enquanto abre, sábado e domingo teremos questionário envolvendo integral de superfície até hoje, tá bom? Até a aula de hoje. Abriu aqui. Pronto. Opa. Ah, ele abriu aqui para mim. Deixa eu mudar aqui as cores estão muito parecidas. Bom, tá aqui. Deixa eu apresentar os caras devagar, né? Deixa eu apresentar o pessoal devagar. Bom, tá aqui o plano que ele fala, y mais e igual a 2. Tá aqui o cilindro que ele fala. E aí vocês notam que a superfície que o nosso amigo está falando, a curva que o nosso amigo está falando, é essa daqui. Deixa eu apresentar aqui a curva para vocês, que eu acho que eu não... curva... Aliás, chamar isso aqui de... sei lá, B. Chamar isso aqui de B. Interseção entre A e B. Deixa eu ver se ele faz. A curva que ele está falando é essa daqui, a interseção entre o plano e o cilindro. É essa curva que ele está querendo que a gente calcule a integral de linha. Perfeitamente. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Você pode fazer utilizando os conhecimentos que a gente já desenvolveu antes. Dá um pouco de trabalho, é bem verdade. Mas o que eu quero que a gente olhe para esse cálculo é utilizar o teorema de Stokes para calcular isso aí. Tá? Para calcular essa integral de linha. Professor, como é que eu vou usar o teorema de Stokes para calcular isso aí? Veja só o que é que eu vou te mostrar aqui. Eu vou tirar o cilindro da jogada. Eu vou tirar o plano da jogada e olha o que restou. O que restou foi isso aí. Uma circunferência deitada, né? Deitada assim, empenada, tá? E o bordo dessa circunferência, a borda dela, a fronteira dela, é a curva que ele quer que tu calcule a integral
de linha. Aí você diz, bem, o professor me falou que essa integral de linha, pelo teorema de Stokes, ela é igual à integral de superfície do rotacional daquele campo nessa superfície aqui. Perfeitamente. Perfeitamente. Se você observar, essa curva, ela está, a orientação positiva dela é a de quem se coloque agora aqui na fronteira e ande por cima da curva. Se coloque de cabeça para cima. O vetor normal, a orientação desse plano é dada pelo vetor normal dele. O vetor normal dele aponta para fora, é o vetor 0, 1 e 1. Vou botar ele dentro do plano mesmo. Está aqui. A orientação do plano é essa. Se você andar com a cabeça para cima aqui, seu braço direito vai estar, braço esquerdo vai estar o tempo todo para dentro da superfície, então elas são compatíveis. Tá? Elas são compatíveis. Então está tudo filé aí para você usar o teorema de Stokes. A ideia é essa. Tá? Então vamos voltar para lá. Deixa eu salvar isso aqui, que foi precioso. Me ajude. Vamos gravar. Eita, ele é peralta, ele ainda está acordando. Presta atenção. Exemplo 1, 2, 1. Pronto. Então vamos voltar. Então a ideia, gente, é usar o teorema de Stokes. A ideia é usar o teorema de Stokes com uma superfície S cuja fronteira seja C. E nós acabamos de descobrir que superfície é essa, que a fronteira é C. Uma possibilidade, eu vou deixar para vocês pensarem se tem outras, é pegar a parte do plano y mais z igual a 2 que está dentro do cilindro, que é isso aqui, ó. Tá? Nós vamos chamá-la de S. Tá bom? Então, a parte do plano que está dentro do cilindro é que a borda dela, a fronteira dela, é a curva onde eu estou querendo calcular a integral de linha. Tá legal? E agora eu vou lutar com ela. Então, eu preciso parametrizá-la. Tá? Uma parametrização para S não é difícil, porque, por exemplo, como é que eu parametrizo esse plano? É só eu tirar o valor do Z. Tá? Então, não tem X, então o X está livre. Então, ó, o X é U, o Y é V e o Z é 2 menos o Y, 2 menos V. E o U e o V pertencem a um círculo de centro na origem e raio 1. Como é que o senhor descobriu isso, professor? Ele está dentro do cilindro. Essa superfície ela está dentro do cilindro. Se você se sobe aqui no eixo Y e olha no eixo Z e olha lá para baixo, o que você está vendo? O que você está vendo lá embaixo é uma circunferência de centro na origem e raio 1. É aqui que você tem que escolher os seus pontos, né, para que você chegue lá em cima no plano e tenha aquele círculo deitado. Certo? Então ele vai ficar aqui. Bom, o RU é 1, 0, 0. É só você derivar isso aqui. O RV é 0, 1 menos 1. Daí o RU vetorial RV vai dar 0, 1 e 1, que é o vetor normal do plano. Então a orientação é compatível, tá bom? Ela aponta para cima. Se ela aponta para cima, ela é compatível com a nossa lá, nesse caso, né? Nem sempre apontar para cima vai ser compatível, tá? Ela é compatível pelo que a gente já viu. Se você se posta de cabeça para cima, andando em cima daquele círculo deitado, seu braço esquerdo, e anda no sentido anti-horário, que é o sentido de orientação da curva, o seu braço esquerdo vai ficar para dentro da região e a sua cabeça para cima, então é compatível. Tá? Então ela é compatível. E aí a gente vai pelo teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz o quê? Que aquela integral de linha lá é dada pela integral do rotacional de F. A integral do rotacional de F, a gente já calculou, ainda vamos calcular, né? O rotacional. Ah, tá aqui o rotacional. Não calculei o rotacional, mas isso é um absurdo, né?
Não calcule a rotacional. Não tem problema. Vamos calcular o rotacional do F. O rotacional do F é, você põe I, J, K, põe aqueles operadores, DDX, DDY, DDZ, e põe aqui menos Y2, X e Z2 e calcula como se fosse esse produto vetorial, tá? Então vamos, ó. I derivada de Z2 com relação a Y, 0I. J derivada com relação a Z de menos Y2, 0J. E derivada de X com relação a X, K, dá 1K. Agora os que vêm lá de cima. Derivada com relação a Y de menos Y2 dá menos 2YK, mas vai vir mais, né? Agora, derivada com relação a xj de Z2 dá 0, derivada com relação a Z de X dá 0. Então aqui dá 0 e 0J. Ou seja, quando eu somar, vai dar 0I mais 0J mais 1 mais 2YK. Ou se você preferir, 0, 0, 1 mais 2Y. Esse é o rotacional do nosso campo, tá? Então vamos, 0, 0 e 1 mais 2Y. Então, vou substituir na integral aqui. Então, lembra que o rotacional, não esquecer, né? O rotacional de F, a gente acabou de calcular, é igual a 1, 0, 0, 1 mais 2y. Então, eu vou substituir no rotacional a parametrização. 0 no x, 0 no y. Quem é o y da parametrização? O y da parametrização é v. Então, vai ficar 1 mais 2v. Está aqui, como estava direitinho. Interno com vetor normal, sobre d. Quando eu faço isso, esse produto interno vai dar 1 mais 2v dA. De novo, eu uso coordenadas polares. Porque eu estou integrando um círculo. Então, de novo, eu uso coordenadas polares. E aí, eu faço a substituição direitinho. Aqui, só um detalhe, que integral de 1dA é a área do círculo. Eu nem preciso calcular nada, porque é a área do círculo. Eu fiz isso aqui também. 3 integral de dA é a área do círculo, só que o círculo aqui tem raio 2. Por isso que ficou, eu fiz rápido a conta, não precisei calcular por integral em coordenadas polares, tá bom? Ok. Então, quando eu fizer isso, o resultado vai ser aqui. Então, assim, esses dois exemplos, eles dão uma ideia do que é o Teorema de Stokes. Uma ideia pálida, tímida, encabulada, acanhada, tá? Do Teorema de Stokes. Tá legal? Então, assim, são esses dois esses dois exemplos que eu gostaria de fazer. Alguém tem algum comentário? Pode falar, fique à vontade. Beleza. Então, vamos ver o último teorema, né? O outro teorema importante, que é o chamado Teorema da Divergência ou Teorema de Gauss, tá? Teorema da Divergência ou Teorema de Gauss. A gente encerra o cálculo 3 com esses dois teoremas. Qual é a proposta dele? Enquanto o Teorema de Stokes buscava relacionar a integral numa superfície, uma casca,
com uma integral no bordo dessa casca, tá bom? O teorema de Gauss, ele busca calcular uma integral, relacionar uma integral tripla com uma integral de superfície em uma região sólida do espaço. Ou seja, ele busca relacionar o quê? Ele busca relacionar a integral tripla numa região com a integral de superfície na casca dessa região. Tá? Vejam as propostas como são interessantes. Que é o Stokes, ele relaciona a integral na superfície com a beira dela, né? A beira dela. E o teorema de Gauss, ele vai relacionar a integral numa região sólida do espaço com a integral na superfície dela, como se você pensasse numa esfera. Ele vai relacionar a integral na esfera toda, a integral de superfície, tripla, com a integral só na casca da esfera. Tá? Só na casca da esfera. Bom, nós vamos precisar fazer uma pequena hipótese que diz respeito à orientação da superfície. Vamos precisar que ela seja orientável. Como é uma superfície fechada, a gente vai supor sempre que a orientação é para fora. Tá? É uma questão técnica apenas. Tá? É uma questão técnica. Então, o vetor unitário aponta para fora em cada ponto dessa nossa região. Então, a ideia, a filosofia do Teorema de Gauss é você ter uma coisa assim, uma região, um espaço, e aí você calcular a integral na casca dela, vai relacionar a integral na casca com a integral tripla, né, integral de superfície aqui, com a integral tripla na região. Na integral tripla, uma integral dupla na casca, ele vai ligar com a integral tripla na região. Tá? Essa é a filosofia dele. Então, o enunciado é o seguinte. A demonstração, a gente termina, às vezes a gente termina o mestrado em matemática sem ver essa demonstração. Né? Às vezes termina sem ver. Mais uma vez, na disciplina onde a gente vê essas coisas, eles ficam no final. Então, o professor já está morrendo, e os alunos mais ainda. Isso eu estou falando do mestrado, quando eu fiz. Tá? Então, você está no fim da disciplina, morrendo já, caindo aos pedaços. E lá vem. Porque para você demonstrar esses dois rapazes aí, você passa um bom pedaço. Não é rápido, não. É demorado. Tá? É uma demonstração bem difícil. Tá? Então, assim, eles não são brincadeira. Então, o teorema de Gauss, ou teorema da divergência, como alguns livros chamam, ele diz o seguinte, né? Tá aqui ele dentro de um caixote, tá? Diz o seguinte, você tem uma região E contida em R3, uma região sólida simples, como aquelas estudadas na integral tripla, regiões como aquela. Pense nas integrais, nas regiões que a gente estudou em integral tripla. Pense naquelas que elas são as que nós vamos realmente trabalhar. E essa é a superfície que é a fronteira de E, quer dizer, a casca de E orientada para fora. Tá? Essa é fechada. No Stokes, ela não era fechada, ela tinha uma bordazinha, tipo um lençol, né? Tipo uma casca, pensa no celular também. Tá? Para o Stokes, por exemplo, essa daqui eu tinha que tirar uma face para poder eu falar em Stokes para aquelas. Essa daqui não, essa daqui a casca inteira, a caixa inteira serve. Tá? E vamos pegar um campo. Sempre tem um campo envolvido na nossa discussão, com boas propriedades. Então, o que é que o teorema diz? Ele diz que a integral de superfície do campo sobre a casca,
é igual à integral tripla do divergente de f, não do próprio f, mas do divergente de f na região de sólido. Tá? Então, o divergente de f é a soma das derivadas. Coordenada x eu derivo em relação a x, coordenada y eu derivo em relação a y, coordenada z eu derivo em relação a z, e somo as três. Esse é o divergente. Acho que nós vimos o divergente aqui. Então, esse é o teorema de Gauss. Ele relaciona, como eu estou dizendo aí, uma integral tripla. Ele é usado numa superfície fechada, né? Superfície fechada, orientada para fora, e ele relaciona a integral na casca com a integral na região inteira. Tá legal? Então, nós vamos ver dois exemplos dele também. Tá? Então, o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: use o teorema de Gauss para calcular essa integral de superfície. Geralmente, o que você calcular a integral de superfície não é uma coisa simples. Não é, porque você precisa, por exemplo, parametrizar a superfície. Então, não é simples calcular uma integral de superfície. Aí, qual é o recurso que às vezes se usa? O teorema de Gauss. Tá bom? Então, nesse caso, calcule essa integral do campo sobre a superfície. O campo é esse aqui, 0, 0, z, e a superfície é a esfera de centro na origem e raio 2. Você lembra que a parametrização da esfera já é uma parametrização meio enjoadinha. Então, se você fosse calcular essa integral de superfície na tora, na força bruta, pela definição, você já ia lutar um pouquinho. Mas nós vamos ver que o trabalho vai ficar extremamente simplificado quando a gente usa o teorema de Gauss. Tá certo? Vamos lá. Então, o que o teorema de Gauss diz? Ele diz que essa integral de superfície é igual a quem? Integral de superfície na casca da esfera, né? Você está integrando esse campo na casca da esfera, é igual à integral tripla na esfera do divergente desse campo. Tá? Essa é a casca do sólido esférico E. Pensa nisso. Essa é a casca, é o sólido todo. Mas o divergente do nosso campo é quem? Como eu falei, é a derivada da nosso campo. Nosso campo ele tem coordenadas. A gente sempre tem lutado assim, né? A coordenada x a gente geralmente está representando por f pequeno, a y por g e a z por h. Então, o divergente é o quê? É derivar essa com relação a x, a componente x com relação a x, somar com a derivada da componente y com relação a y e somar com a derivada da componente z com relação a z. Então, está aqui. O divergente é isso. Tá? O divergente é isso. A derivada de f com relação a x é zero. Aqui com relação a y é zero. E de z com relação a z é 1. Então, o divergente do nosso campo é 1. Então, a integral de superfície é a integral tripla sobre a esfera, sobre o sólido esférico, da função 1. Só que a integral tripla da função 1 sobre uma região do espaço dá o volume dessa região. E o volume dessa região é quanto? A nossa esfera tem raio 2. O volume de uma esfera de raio 2, 4π r ao cubo sobre 3. 4π vezes 8, 32π sobre 3. Se a gente fosse calcular essa integral de superfície na força bruta, a gente ainda estava lutando aqui. Certo? Então, percebam como o teorema de Gauss ele é legal nesse sentido do cálculo da informação que ele dá para ajudar a calcular a integral de uma superfície. Tá legal? O próximo exemplo. Ele pede para a gente calcular essa integral de superfície, onde f é esse campo e essa é a superfície do cubo unitário mostrado a seguir. Gente, vamos ter apenas uma ideia da luta que ia ser calcular essa integral de superfície. Por quê? Porque a superfície não é regular, ela é cheia de quinas. Então, eu ia ter que calcular a integral de superfície em cada uma das 6 faces. Eu ia ter que calcular
6 integrais de superfície. Parametrizar 6 superfícies. Calcular produto vetorial fundamental para 6 superfícies. Então, imagine o tempo que a gente ia gastar nessa tarefa. Mas vem em nosso socorro quem? O teorema de Gauss. Tá? O teorema de Gauss diz o seguinte: opa, não precisa você lutar, sofrer. A integral de superfície desse campo nessa superfície, ela é a integral tripla do divergente de F sobre a região sólida, sobre o cubo sólido, onde S é a superfície do sólido cúbico. Bom, tudo bem. Quem é o divergente desse campo? O divergente dele é calcular a derivada parcial com relação a x, somar com a derivada parcial, a derivada da componente x com relação a x, mais a derivada da componente y com relação a y, mais a derivada da componente z com relação a z. Quando eu fizer isso, derivada disso com relação a x, 2. Disso com relação a y, 3. Disso com relação a z, 2z. Então, nosso divergente dá isso, 5 mais 2z, e aí a integral de superfície que ele está querendo que você calcule vai ser a integral tripla sobre o cubo do divergente do seu campo. E essa é uma integral tripla fácil de calcular, porque nós estamos num cubo. É só ir calculando, não tem trigonométrica, não tem nada. Quando você fizer a conta, vai dar 6. Então, gente, esse é o teorema de Gauss, versão final de semestre, versão relâmpago, tá? Então, assim, a gente com isso encerra o nosso cálculo 3, tá bom? Qual é a nossa programação agora? Bom, nós temos um questionário sexta e sábado, aliás, sábado e domingo, desculpe, e é o nosso último questionário. Dessa unidade, nós só fizemos 2, né? Na aula de área de superfície, acho que nós só fizemos 2, né? Vou ver aqui. Eu acho que nós só vamos ter 2 questionários dessa última parte. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou escolher a melhor nota, né? São 2, eu vou escolher a melhor, tá bom? E aí, bom, semana que vem eu vou olhar as notas. Se alguém tiver necessitando ir para a final, vai ter que ir para a final, tá bom? Só fizemos um, né, Everton? Pronto. Então, assim, se você tirou um 9 ou um 10, você diz, opa, eu não vou querer mais confusão. Eu não quero mais confusão. Tá bom, beleza, valeu. Então, assim, vai ser a melhor nota. Tá legal? Então, assim, se alguém, semana que vem eu vou processar as notas, aí eu vou ver como é que está a situação de todo mundo. Creio eu que a maciça maioria não está mal, está bem, né? E aí, pronto. Agora é só eu lançar no SIGA as médias finais. As datas, eu vou olhar novamente no calendário as datas da final. As datas de final estão mantidas, tá? As datas de final estão mantidas. Se alguém precisar ir para a final é no horário da aula, será um questionário também, tá certo? Do mesmo jeito. Mas eu acredito que pouquíssimas pessoas vão. Mas eu mando mensagem, eu oriento. Gente, então vamos encerrando, né? Foi bom esse período estar aí com vocês. Muitos eu já estou aí há 1 ano e meio, né? Estou olhando até para um aqui, que é o Yuri. E, assim, espero que a gente possa se encontrar aqui na universidade, presencialmente, né? Dar umas risadas aí do período que passou. E que a gente pelo menos se conheça, né? Tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês aqui nesse semestre, uma experiência muito positiva para mim. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí, tá bom? Muito obrigado por tudo. Vão desculpando aí alguma coisa, algum atropelo.
Mas essa loucura da pandemia deixou todo mundo meio bagunçado. Obrigado a todos, Ismael, Everton, pelo carinho. E desejar tudo de melhor para vocês, muitas felicidades, muitas alegrias, muita saúde para vocês, para todos os que cercam vocês, familiares, amigos, enfim, tá bom? O questionário passado, Yuri, eu preciso ver, deixa eu ver. Eu acho que dessa unidade, nós só fizemos um, né? Só fizemos um. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu só um instantinho. Deixa eu abrir aqui o Classes. Ele abre aqui. Então, ele está abrindo o outro. Só um minuto. Mas eu acho que não é só. O questionário passado foi da unidade 3. É, da unidade 3 que é essa, né? Então, só teve um, né? Só teve um. Beleza, gente? Então, nós só tivemos um e vamos fazer outro agora. São dois, eu vou escolher a melhor nota, tá bom? Gente, tudo de bom. Grande abraço, fraterno. E fiquem na paz, fiquem bem aí, tá bom?